Hoje, aqui no canal Modernidade e Ciência, eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito do uso de modelos matemáticos para previsões climáticas. Meu nome é Paulo Bittencourt. Se você gostar, se inscreva no canal, deixe aqui também o seu apoie-se. Então vamos à nossa análise. Como é sabido, nas últimas semanas, durante o verão europeu, uma série de ondas de calor tem chegado primeiro ali à Espanha, Portugal, causando vários incêndios, e em seguida também na Inglaterra, com temperaturas ali acima de 40 graus. Eu já fiz em vídeos anteriores uma análise mostrando que um terço da superfície terrestre sendo banhada pelo Oceano Pacífico, e o Oceano Pacífico tendo o fenômeno já conhecido do Laninha e do El Ninho, ele acaba interferindo no clima do mundo todo. Basta ver que nós estamos há vários anos sob o fenômeno do Laninha, ou seja, o Oceano Pacífico está ligeiramente mais frio do que uma média histórica. Isso provocou muito mais chuva no norte e no nordeste do Brasil, uma seca maior no centro-oeste, no sul do Brasil, e afetou também a circulação de massas de ar que vem da Antártida, que, por não haver uma força tão expressiva quando ocorre, por exemplo, o El Niño, quando há o aquecimento e vem uma corrente de umidade para o sul, então haveria um bloqueio maior de ondas de frio, e o Cone Sul da América Latina foi atingido no nosso inverno do hemisfério sul por várias ondas de frio, como eu já fiz aqui no canal vídeos a respeito. Essas ondas de frio interferem também nas chamadas correntes de jato, que ocorrem na alta atmosfera, e influenciam sobre questões de circulação de ventos no continente africano. As ondas de calor que atingem a Europa, em grande medida, são produzidas exatamente naquele ar quente que sai ali do norte da África, se congestiona ali muitas vezes numa zona de alta pressão, e aí aquele ar vai para mais latitudes ao norte, causando todo esse problema na Europa. Então, numa matéria onde é reproduzida uma entrevista, uma cientista do Imperial College de Londres, eu achei muito interessante a análise dessa cientista, a Frederick Ott, e também de um comentário do outro cientista do Met Office, que é o Meteorological Office, que é bastante antigo na Inglaterra, que faz as previsões meteorológicas. Eles já se colocam numa maneira um tanto quanto desconfortáveis a respeito do uso dos modelos matemáticos. Então, vamos recapitular algumas coisas. Modelos matemáticos, por exemplo, que reproduzem polinômios, resolvem equações, eles são muito realmente poderosos. Mesmo com medições que se faça onde não se tem todos os pontos dentro de uma série histórica ou de uma medição que é feita, as interpolações através de modelos matemáticos de interpolações são muito precisas, muito poderosas. Isso significa basicamente que um modelo matemático, quando você tem uma sólida base histórica anterior de fatos que efetivamente aconteceram, você conseguiu medir aquilo, e você coloca essa gigantesca matriz de dados num computador que calcula as relações existentes ali, você de fato consegue fazer previsões com relação a quais valores, dependendo da posição onde você esteja. Fenômenos também que têm a física, a química, de uma maneira muito bem delineada. Então, por exemplo, você tem a massa de um foguete, de um míssil, você sabe a velocidade, sabe a altitude, você sabe o movimento que ele muitas vezes vai fazer. Então, você calcular, não estou nem dizendo hoje
os mísseis que têm toda uma inteligência para se reposicionarem, desviarem de ações contraofensivas. Mas mesmo quando você tinha mísseis muito antigos, lembrando que, por exemplo, em pleno anos 60, os soviéticos conseguiram derrubar um avião americano U-2, calculando a trajetória do U-2 e mandando um míssil para chegar próximo da turbina do U-2 e explodindo, e o avião foi abatido. Como a trajetória do U-2 era bastante previsível, mas exigiam vários cálculos matemáticos para sincronizar o movimento do míssil para atingir o avião numa posição futura. E ele estava ali voando a cerca de 60 quilômetros de altitude. Então, isso teve que ser calculado qual seria a trajetória do míssil antes que ele perdesse todo o seu combustível para conseguir atingir, como de fato aconteceu. Então, estou dando esse exemplo, sem dúvida que os soviéticos estavam usando modelos matemáticos adequados para a trajetória de corpos no espaço, né? Agora, os modelos matemáticos, eles têm uma fragilidade quando você tenta fazer extrapolações com relação ao que vai acontecer no futuro, né? De eventos que não são como simplesmente um míssil que você detecta com a posição futura. Por isso que previsões meteorológicas, por exemplo, eles duram questão de horas, com uma previsão muito, muito assertiva, dias, talvez, mas depois com semanas já fica uma coisa um tanto quanto improvável, se sim, se vai acontecer, é uma probabilidade que aconteça, que essa frente fria, enfim, ou uma frente quente. Também se utilizam modelos matemáticos muito poderosos, mas a complexidade das variáveis, mesmo para detectar, você tem um movimento de uma massa que está se deslocando da Antártida, por exemplo, bom, em questão de horas, nos próximos dias, você monitorando isso em tempo real, você até tem uma certa previsão, uma boa previsão, de qual a temperatura mínima ou máxima que vai ser atingida, qual é a intensidade. Mas se você fizer o mesmo cálculo e para daqui a um mês, para daqui a 45 dias, a precisão simplesmente fica baixíssima. Então, é muito interessante porque a pessoa que entrevista fala, olha, o que explica essas ondas de calor nessa intensidade na Europa, né? Então, um trecho aqui, eles dizem assim, os cientistas dizem há muito tempo que o aquecimento global causado pelas emissões de gases do efeito estufa tornaria as ondas de calor mais prováveis, frequentes e severas. Então, esse é um mantra que vem sendo repetido já há alguns anos, né? Agora, vejam que coisa interessante. No caso do Reino Unido, segundo a matéria que é colocada aqui, o Serviço Nacional de Meteorologia, que é o Met Office que eu comentei, ele fez em 2020, é uma coisa super recente, usando toda a tecnologia disponível em 2020, eles fizeram uma simulação de como seria a previsão para o tempo em 2050, né, usando o modelo matemático deles. E eles fizeram uma simulação de cortar as emissões de CO2 drasticamente já a partir de 2020 e projetaram qual seria o efeito em 30 anos. Muito bem. As temperaturas que eles projetaram usando o modelo matemático, e todo o modelo matemático desses que faz essa previsão, você coloca certas premissas ali, e eles, o ponto fundamental, que já tratei em outros vídeos, é de que exatamente é a concentração de CO2 que controla a temperatura do planeta. Então, sem dúvida que nesse modelo matemático está inserido ali nas variáveis chaves uma certa tabela de projeção de CO2, tem uma função ali aumentando ou diminuindo a concentração de CO2. Por quê? Porque eles partem do pressuposto que é exatamente o CO2 que causa a elevação da temperatura no planeta. Esse modelo, testado em 2020, projetava as temperaturas em 2050 que foram atingidas agora em 2022. E aí a jornalista diz assim, mas veja, o que está acontecendo? Não é? Como que pode, que vocês explicam
que essas temperaturas ocorreram 30 anos antes. Lembrando que se a gente pegar de 2020 para 2022, nós até tivemos uma diminuição da produção mundial de emissão de gases como CO2 em função da pandemia. Isso foi medido, né? A China fechando fábricas, a Europa, Estados Unidos, a atividade industrial diminuiu muito, a exploração de petróleo, a queima de petróleo, a energia requerida foi menor para quem usava fontes como carvão e petróleo. E interessante que chega 2022 a temperatura bate um pico que só estava previsto em 2050. Então, quando a entrevistadora faz a pergunta aí para Frederick Otto, olha a resposta dela. Mas em alguns aspectos, ela está respondendo por que as temperaturas subiu tanto. Mas em alguns aspectos, a modelagem climática ainda não funciona muito bem na projeção de extremos em nível local. Veja só, o modelo que eles dizem, que eles já projetaram, até 2 graus, né, até o final do século, mas ela admite que eles não têm a capacidade de projeção para efeitos em nível local. Na Europa, o calor tem sido geralmente pior do que os modelos climáticos têm projetado. Poxa, a Europa, tão pequena, tão local a Europa, não é? E o modelo não conseguiu prever isso. Assim. Em outras partes do mundo, tem sido o oposto. Ainda há fatores locais de que não entendemos completamente. Vejam, um cientista afirma realmente isso, que eles não conseguem, com o modelo matemático, ter essa acurácia, e eles criam um movimento mundial, certo? Criando toda uma ideologia, porque isso virou uma ideologia, de que de fato se tem que conter as emissões, porque senão até o final do século, o modelo deles indica que a temperatura pode subir até 2 graus e tal, né? E aí a entrevistadora ainda pergunta, assim, mas é verdade que a influência do fenômeno Laninha está contribuindo para tornar o verão um pouco menos quente do que seria sem essa sua interferência? E a cientista ela refuta, fala assim, não, e é verdade, quer dizer, o Laninha não é porque a temperatura no Pacífico ficou menor que simplesmente globalmente a temperatura diminui. E aí a cientista refuta dizendo assim, não, o Laninha é um fenômeno mínimo para essa onda de calor, né? Esses fenômenos têm pouca influência no clima europeu. Bom, aqui ela deu uma disfarçada, porque tem sim. Na verdade, é um efeito dominó. Não é simplesmente o que está acontecendo lá na linha do Equador, próximo do Peru, ali no Oceano Pacífico, mas isso desencadeia um processo que vai mexendo com outras camadas de fluxos de ar, que interfere em como que a Antártida consegue expulsar no ciclo positivo, onde ele realmente perde aquele frio e ele vem mais para o lado do Cone Sul, e em detrimento de entrar com esse ar pela África, e que vai desdobrar realmente nesse efeito da alta pressão ali naquela região do norte da África, vindo para o Atlântico, né? Então, essas colocações dos cientistas, se você observar no detalhe, eles estão tentando te convencer que eles chegaram a essas conclusões com um modelo matemático infalível, um modelo matemático muito preciso. Mas quando eles são confrontados com uma situação como nós estamos passando, com essas ondas de calor, aí eles se veem contestados, falam assim, não, mas então o seu modelo, se você fez isso em 2020, até uma projeção de 30 anos, como é que há essa divergência em 2 anos? Em 2 anos, onde inclusive a gente não tem um aumento, né, forte. Se você tivesse me dizendo que, olha, em 2 anos a queima de CO2 dobrou, então você poderia dizer, olha, realmente não era uma coisa prevista no modelo, certo? Em 2 anos dobrar. Então pode ser que tivesse um efeito muito forte em 2022. Não.
a queima não aumentou em 2 anos, né? Agora, por que eu tenho que acreditar num modelo que prevê até o final do século, se está provado que já em 2 anos ele não conseguiu prever nada, né? Se o modelo deles é tão aderente à questão que a concentração de CO2 de fato interfere, ora, então o modelo já deveria ter previsto essas temperaturas na Europa. Não me convence essa história de, não, porque em fenômenos locais a gente não tem tanto essa previsão. Ora, eles têm todos os dados da Europa. Se o modelo funciona no macro, você reproduzindo numa região mais micro, você também teria a previsão especialmente para aquela região, que aliás é o que é feita quando você vê uma foto de satélite, aquela massa de ar que está vindo na direção aqui do Cone Sul da América Latina, os modelos adaptados, existem os modelos, se vocês pesquisarem, os modelos adaptados exatamente para os fenômenos aqui do Cone Sul, eles preveem aonde vai chegar aquela massa de ar, com qual intensidade, até onde pode chegar. Existem certos cálculos, por exemplo, quando são massas muito poderosas, para olha, essa massa vai chegar até o Nordeste, ela vai passar aqui pelo Sul, vai congelar, atingir o Sudeste e vai atingir até a costa ali do Nordeste. Então, como que não é possível? Um modelo desse seria simplesmente adaptável a uma região. Você tem os dados de toda a região, né? É muito mais difícil você inferir temperaturas no meio do oceano, onde você não tem, os satélites não conseguem definir, isso já foi explicado por outros vídeos, onde os satélites não têm uma grade de precisão tão forte para medir a temperatura na superfície do oceano. Você pode ter cobertura de nuvens, você pode ter um tempo, e ele passa por outra volta, ele está alguns quilômetros de distância, e aí eles têm que fazer uma média para chegar a uma temperatura. É muito mais difícil do que na região da Europa, que você tem todos os sensores, estações meteorológicas medindo em tempo real. Então, essa história também está muito mal contada, né? Bom, o que fica aqui é exatamente que, a partir desses eventos, muitas empresas que estão sendo processadas, todo esse ativismo, né, climático, né, a justiça climática, como eles têm afirmado, vão realmente começar a questionar esses modelos. Vão dizer assim, olha, se seu modelo, se você mesmo está admitindo que ele não tem essa potência, como é que você está querendo impor uma mudança radical, veloz de matriz energética, sendo que as consequências de causa e efeito não estão bem estabelecidas? Só você está dizendo isso através desse modelo, né? Porque, vejam que interessante, me parece muito mais de que as ondas de calor, esses recordes de temperatura na Europa, tem a ver com um fenômeno realmente do planeta que está muito mais relacionado com outros elementos que não simplesmente a emissão de CO2. Então, aquelas relações que são o Sol, a atividade vulcânica, a quantidade de nuvens sobre a superfície total da Terra, as mudanças dessas correntes de jato, que não são estáticas no mundo, ou seja, elas não duram desse jeito para sempre, têm suas diferenças, a declinação magnética da Terra, todos esses fenômenos me parece que têm uma magnitude de influência sobre o clima global muito maior do que a produção antropogênica do CO2. Né? Assim, de novo, se essa magnitude ela fosse tão evidenciável, não haveria essa dispersão de 2020, quando fizeram esse modelo, até 2022. O que eles deveriam realmente reavaliar é assim, é o que eu faria quando mexi em modelos matemáticos, é dizer o seguinte, se a realidade está indicando uma coisa e o meu modelo está indicando outra, eu acho que o meu modelo é que está errado. O que prevalece é a realidade.